Obrigado. Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos hoje começar a estudar esse livro, e como todos os livros que nós iniciamos o estudo, eu gosto de fazer o primeiro estudo, um apanhado mais geral sobre a carta, sobre a epístola. Então é isso que eu quero fazer hoje, trazer uma visão mais panorâmica, algumas coisas mais gerais a respeito do livro de Romanos, e eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta aí, no livro de Romanos, porque nós vamos ler alguns versículos salteados, hoje de algumas coisas que vão ser importantes, e nós vamos iniciar hoje perguntando por que esta carta é importante. Bom, Romanos, para começo de conversa, é um manual para a salvação. Um manual no sentido de que Romanos é o livro da Bíblia que mais fala e mais completamente descreve a respeito da salvação. Também chamada no livro de Romanos pela palavra justificação pela fé. Por isso, o segundo tópico diz, Romanos é um tratado sobre a justificação pela fé. E essa justificação pela fé tem a ver com salvação. Na maior parte dos versículos de Romanos, se você trocar a palavra justificação ou justiça por salvação, você vai ter ali o significado da palavra justificação. É interessante pensar na justificação, na justiça de Deus, não usando os nossos padrões humanos. Nós vamos estudar bastante sobre isso ao longo da epístola de Romanos. Se por um lado, para nós, no convívio horizontal, nesse reino aqui do mundo e tal, nós pensamos em justiça de uma forma igualitária e tal, de direitos e tal, a justiça de Deus, ela não se processa desta forma. Se a gente analisar, a justiça de Deus é a maior injustiça para com Deus, digamos assim, né? Em que sentido? Porque Deus nos declara justos não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E como é que a gente se apropria do que Cristo fez por nós? Por meio da fé. E a própria fé é um presente que Deus nos concede. Então, Romanos vai tratar muito sobre isso, né? A justificação, a nossa salvação como presente de Deus. E aí o terceiro tópico diz, porque Romanos explica como Deus pode tornar pessoas pecadoras e separadas dele em pessoas santas e justas. Quando a gente declara o credo apostólico, a gente diz, creio na santa igreja cristã, tracinho a comunhão dos santos. Quem é a igreja cristã? É a comunhão dos santos. E quem são os santos? São as pessoas que fazem parte da igreja, que confessam Jesus como seu Salvador. E por que nós somos santos? Porque somos perdoados. Esse é o sentido de ser um povo santo. Não é entender que somos um povo santo no sentido de não ter erro, não ter pecado. O que nos torna santos perante Deus é o perdão que Deus nos dá. Isso é muito importante que a gente compreenda. Porque senão vem aquelas ideias equivocadas. Ah, se eu merecer, ou aquela pessoa é tão boa que ela merece o céu quando morrer. Não merece, não. Sabe aquelas bênçãos que você às vezes diz, ah, mas fulano mereceu, porque fulano é uma pessoa extraordinária. Não mereceu. E não merece. E não há ser humano que mereça. Porque todos somos, por natureza, pecadores. O que nos torna santos e justos é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus que nos declara justos por meio da fé em Cristo Jesus. Uma citação de Lutero a respeito do livro de Romanos, que está num livro chamado Pelo Evangelho de Cristo. Talvez alguns já tenham visto esse livro. Esta epístola, disse Lutero, a palavra epístola, vamos fazer uma referência aqui. A palavra epístola significa carta. Então, eu sempre costumo dar um macetezinho, para você nunca mais esquecer, decora a frase assim, vou no correio postar uma epístola. Aí você não esquece nunca mais, que a palavra epístola significa carta. Então vamos trocar ali para ficar mais compreensível. Esta carta, porque é literalmente uma carta, é sem dúvida o escrito mais importante do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Só essa frase justificaria por que estudar Romanos. Romanos é digno e merecedor de que o cristão não apenas o conheça de cor, palavra por palavra, mas também com ela se ocupe diariamente como pão diário para a alma, pois ela jamais poderá ser lida ou contemplada em demasia. E tanto mais se lida com ela, tanto mais agradável e gostosa esta carta de Romanos fica. Percebam
a ênfase de Lutero. E percebam a empolgação com a qual ele fala a respeito do livro de Romanos. É importante observar o contexto que Lutero viveu. Lutero viveu num contexto de aprisionamento, no sentido de ser oprimido pela religião, oprimido pela notícia de que a salvação era um merecimento, era fruto de um esforço humano e assim por diante. E aí Lutero estava sempre convivendo com a cruel dúvida: será que já fiz o suficiente para ir para o céu? Será que já sou merecedor do céu? E aí quando Lutero, então, tem contato com a Bíblia no mosteiro, né? E ele começa a ler a Escritura e descobre esses versículos de Romanos a respeito da justificação, e ele começa a entender e descobre a graça de Deus, Lutero percebeu que estava diante de uma coisa completamente diferente daquilo que ele havia aprendido até então. Daquilo que, na realidade, havia sido escondido, né? Por isso a gente costuma dizer que a reforma, ela foi a redescoberta da verdade. A reforma não trouxe nada novo. A reforma resgatou aquilo que, ao longo do tempo, a igreja cristã se descuidou e foi enterrando devido a uma porção de fatores que não vem agora, nesse momento, ao caso. Então, essa epístola, ela realmente, todo cristão que quiser entender a respeito de salvação, de uma maneira correta, bíblica, precisa ler a carta de Romanos, ou precisa pelo menos conhecer, ouvir alguém falar e explicar sobre esta carta. Bom, qual foi o propósito, ou qual é o propósito desta epístola? O propósito desta carta é defender um ensino fundamental do cristianismo e a sua missão. E que ensino é esse? A justificação por meio da justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu até coloquei essa foto ali para a gente não esquecer. Quando a gente fala em justiça de Deus, nós estamos falando de algo que se cumpre em Cristo Jesus. Se você e eu temos hoje a possibilidade de ir para o céu, e todos os cristãos do mundo têm essa possibilidade de ir para o céu, e é uma realidade para o cristão, é porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E aquilo, o pagamento que Cristo fez, ele é acreditado a nós por meio da fé. Isto é justificação por graça e fé. Por isso, preste atenção. Vou falar uma frase e você diz aí se é verdadeira ou falsa. Sou salvo por causa da fé. Em Jesus, obviamente. Essa frase é verdadeira ou é errada? Se você respondeu que esta frase é verdadeira, lamento dizer que você errou. Esta frase é falsa. Eu não sou salvo por causa da fé. Lê Efésios 2, 8 e 9. Sou salvo por causa da graça de Deus. Por meio da fé. A fé é apenas o meio que me faz se apropriar dos méritos de Cristo. É como se a fé fosse o braço estendido colhendo o fruto que está na árvore. Então, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Quem é o autor de Romanos? Botei a foto dele aí, talvez vocês reconheçam. Nem sei se essa foto é uma imagem do apóstolo Paulo, mas é de alguém daquele tempo, né? Retrata, né? Um retrato, na verdade não é uma foto. Então, quem é o autor de Romanos? O autor de Romanos é o apóstolo Paulo. Olhem lá, agora vamos consultar a Bíblia. E aí já vão achando os outros textos que estão aí. Romanos capítulo 1, versículo 1. Rapidinho, gente, não precisa dizer eu vou ler, é só achar o texto e sair lendo. Vamos lá, quem tem? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Muito obrigado. Ele inicia a carta se apresentando. Aliás, as cartas, as epístolas antigas, elas têm sempre um jeito muito parecido de começar e de terminar. É um cabeçalho, digamos assim. O autor começa se apresentando, ele diz da parte de quem ele está falando e já diz logo o destinatário para quem ele está escrevendo. Só que se a gente observar a carta de Romanos, ela tem uma introdução mais elaborada. Paulo demora a dizer para quem é que ele vai destinar essa carta. Só lá no versículo 7 em diante. Ele gasta 6 versículos para falar quem ele é.
E daí ele diz, eu sou um servo de Cristo, em primeiro lugar, né? Servo no sentido, essa palavra servo no texto original é escravo, mas não escravo no sentido do chicote, né? Escravo no sentido, eu sou alguém que fui comprado por Jesus. Eu sou alguém que fui resgatado. E quando você entende esse sentido bíblico de escravo, né, a Bíblia diz que nós somos escravos de Deus, de Jesus Cristo. No atual contexto, isso talvez não pega bem, a menos que você faça uma explicação. E aí a explicação, quando é bem compreendida, nos ajuda a perceber a beleza por trás disso. Somos escravos no sentido de que somos resgatados, fomos comprados. E quando o escravo é comprado, a gente pode, aquele que compra faz com ele o que quiser. E a Bíblia fala que Cristo nos comprou com seu sangue para a liberdade. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Isso é bonito quando a gente compreende isso. Profundo, significativo para a nossa vida. Bom, também nós descobrimos que Paulo, ele talvez não tenha escrito de próprio punho essa carta, mas ele ditou esta carta. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Muito obrigado. Esse Tércio foi, então, uma espécie de ajudante, de secretário do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 16, 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Muito nome bonito aí nessa epístola, né? 1 Coríntios 16, 21. Notem agora que, acho que você leu o texto errado, Lucas, acho que você leu 2 Coríntios, mas tudo bem. Ao nascer, Paulo recebeu o nome judaico. Que nome judaico era esse? O nome de Saulo. E aí a gente conhece muito a história do apóstolo Paulo, de Saulo, que depois virou Paulo, não é? Onde é que nasceu Paulo? Ele, antes de ser Paulo, era Saulo. Então, Saulo nasceu na cidade de Tarso, que ficava na região da Cilícia. Atos, capítulo 22, versículo 3. Atos é um livro muito bacana para ser lido, para conhecer a história do Novo Testamento. Quem tem esse texto aí? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Muito obrigado. Olha só, por quem Paulo foi instruído? O professor de Paulo foi esse tal de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um sábio muito instruído do partido dos fariseus. Isso talvez muita gente não sabe, mas Paulo inicialmente fazia parte, ainda quando era Saulo, ele era do partido dos fariseus. O partido dos fariseus era um partido ferrenho, perseguidor, um partido dos judaizantes, né, que não aceitavam que os gentios se tornassem cristãos sem passar por todo o ritual judaico, etc. e tal. E por isso Paulo perseguia os cristãos. Esta era a razão. Mas antes de falar disso, ainda outra informação, Saulo ou Paulo tinha dupla cidadania, tanto grega como romana. Ele era fariseu, como a Elaine acabou de ler, ele recebeu a autoinstrução aos pés de Gamaliel, né? O texto que já foi lido agora há pouco, Atos 22, 3, nos informa isso. E por isso Saulo liderou ataques cruéis aos seguidores de Cristo. Atos 8, 1 a 3, nós lemos um pouquinho sobre isso. Alguém tem aí? Atos 8, 1 a 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Você pode imaginar, esse que foi o maior apóstolo do Novo Testamento, apóstolo Paulo, antes disso tendo uma vida louca, uma vida no sentido de
perseguir, matar os cristãos. Notem que aí fala o exemplo de que os cristãos eles foram espalhados por causa da perseguição. Isso foi a chamada diáspora. E aí, então, também cita o exemplo de Estevão, que os irmãos choravam a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Mártir significa aquele que prefere morrer do que negar a própria fé. Está logo no capítulo anterior, no capítulo 7, a gente lê sobre o apedrejamento de Estevão. E aí nós somos informados, no versículo 3, que Saulo, ele estava entre os que assolava a igreja de Cristo. Ele entrava nas casas, matava, arrastava os homens e as mulheres e encarcerava-os, jogava-os na prisão, no cárcere. Essa foi a vida de Saulo durante muito tempo. Um perseguidor dos seguidores de Cristo. Até que um dia Deus o encontrou. E Deus o chamou para uma vida diferente. Atos capítulo 9, esse é um texto muito bonito, quando a gente descobre e aprende sobre a conversão de Paulo, ou de Saulo. Eu vou pedir que alguém leia do versículo 1 ao 9 apenas. Aí está indicado até o 19, mas pode ser só até o 9. Depois o restante vocês leem. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Muito obrigado, seu Ari, por esta bonita leitura. Bem, gente, olha só, a conversão de Saulo em Paulo. Lá no versículo número 2, fala que Saulo estava indo para perseguir os do caminho. Esta é uma expressão interessante. Os cristãos não eram inicialmente chamados de cristãos, né? Foi lá em Antioquia, se não me engano, Atos capítulo 17, que eles são, ou Atos capítulo 11, que eles são a primeira vez chamados de cristãos. Mas antes eles eram apelidados de os do caminho, né? E talvez isso seja pelo fato de Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os do caminho. Quem eram os do caminho? Os cristãos. Então Paulo estava indo numa perseguição contra esses cristãos, os do caminho. Quando foi alcançado na estrada de Damasco, né, por uma luz, e essa luz era a voz do próprio Deus, dizendo e chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois a gente continuar lendo o texto, a gente vai descobrir que, então, Deus envia Ananias, que vai falar com ele, batiza ele, e aí, a partir daquele momento, inclusive, ele troca de nome. E ele adota o nome grego, chamado de Paulo. Paulo quer dizer homem de pequena estatura. E ele tornou-se um apóstolo. Está lá no capítulo 13, versículo número 9. Atos 13, versículo 9, diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse... E aí vai fazer o discurso dele. Veja, agora já trata-se de outra pessoa. Aliás, da mesma pessoa, mas de outra índole, né? Saulo deixa para trás aquela vida de perseguidor.
E quando Deus o encontra, quando Cristo o encontra naquela estrada de Damasco e faz a mudança de vida no coração, ele troca não só o seu interior, mas também o nome, e passa a ser agora cheio do Espírito Santo, um pregador da palavra. E ele se torna o maior apóstolo do Novo Testamento. Dos 27 livros que existem na Bíblia, no Novo Testamento, 13 deles são escritos pelo apóstolo Paulo. Então ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele tem uma importância muito grande no tempo ou no mundo do Novo Testamento e na nossa teologia, especialmente aí no que diz respeito à doutrina da justificação por graça e fé. E aí as coisas mudam. Paulo, que antes de ser Paulo era um perseguidor, ele que matava, agora ele passa a ser perseguido. Ele que antes torturava, ele agora passa a ser torturado. Ele que antes colocava o povo no cárcere, passa a ser preso. Pessoas se levantam em oposição contra ele, enfrenta tempestades, e também no final da vida enfrentou e morreu martirizado. Então isso mudou na vida. Notem o que é conversão. Muita gente às vezes entende a conversão como uma coisa errada, uma coisa que parte do ser humano que vai buscar Deus. Não, ele não estava buscando Deus. Deus o buscou. A conversão é iniciativa de Deus. A conversão é obra de Deus que vem até nós. Vem até nós pelos meios da graça, vem a nós pelo batismo, vem a nós na palavra especialmente. Então, a conversão não é obra humana. Por isso, quando as pessoas dizem, eu me converti, estão falando coisa errada. Estão ofendendo a obra de Cristo. É Deus me converteu. Deus me transformou. E Deus continua me moldando cada dia, me transformando, me chamando para perto. Um pouco de noções de tempo, para que a gente não fique perdido. Vamos situar a carta. Bom, olha aí essa linha do tempo, que na verdade eu não coloquei em forma de linha do tempo, mas coloquei assim uma data debaixo da outra, para a gente se situar. Mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, acontece a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Ascensão quer dizer a subida para o céu. Do ano 46 ao ano 67, nós temos as viagens missionárias de Paulo. Foram 4 viagens missionárias. De 54 a 68, nós temos o reinado de Nero no Império Romano. Veja, esse período aqui é o período do Novo Testamento, por isso eu coloquei essas datas aí. Nero foi um dos mais cruéis imperadores de Roma. No ano 64, tem um episódio que Nero mandou tacar fogo na cidade de Roma e mandou acusar os cristãos. Ele queria fazer umas construções mais modernas, e Roma era cheia de muitos cortiços, e por isso ele quis acabar com aquilo, e então mandou misteriosamente tacar fogo, e depois botou a culpa nos cristãos. Nero era cruel, ele soltava feras atrás dos cristãos nas arenas, mandava encapar os cristãos com um piche e botar no jardim do palácio e tacar fogo para eles queimar como se fosse uma vela, e assim por diante. E no ano 50... Oi? No ano 57 depois de Cristo, é que Paulo então escreve a carta aos Romanos. Veja, é no meio do reinado de Nero. Entre 59 e 62, nós temos a primeira prisão de Paulo em Roma. E no ano 67 a 68, a prisão e a morte de Paulo também na cidade de Roma. E no ano 70 temos a destruição do templo de Jerusalém. Aquele templo que foi reconstruído por Herodes, um pouco antes ali do nascimento de Cristo. E agora, então, no ano 70, ele é destruído. Então, isso para a gente ter um pouco da noção da linha do tempo. Quem foi o público-alvo para quem Paulo escreveu esta carta de Romanos? Bom, Paulo tinha um grande desejo de visitar a igreja de Roma. Isso a gente descobre lá no capítulo 1, versículo 14 e 15. Quem pode ler? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É isso, Romanos? Isso, aham. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Muito obrigado. Roma era uma cidade onde viviam muita gente misturada, digamos assim, de muitas etnias. E por isso ele chama ali tanto gregos como bárbaros e romanos. Quem eram bárbaros?
bárbaros, às vezes a gente tem uma compreensão um pouco errada, distorcida dos bárbaros. A gente só entende bárbaro como pessoas, povo cruel, não civilizado, etc. e tal. Mas bárbaro, no universo do Império Romano, era considerado toda pessoa que não fosse de fala latina da língua romana. Então, todas essas outras etnias eram considerados bárbaros. E justamente, então, qual era a dificuldade dos judeus? Era aceitar que outras raças também pudessem fazer parte do povo escolhido de Deus. Então, por isso Paulo diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, quer dizer, a todas as pessoas, tanto que Paulo é considerado como o apóstolo dos gentios, ou aquele que se dedica a pregar para os de fora dos judeus. E aí no versículo 15 ele diz, eu estou pronto para anunciar o evangelho também em Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, né? Muitas igrejas foram fundadas por ele, mas essa não. É muito provável que a igreja de Roma, ela foi fundada por pessoas que estiveram lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes, e depois, por causa da diáspora, da perseguição, das viagens, foram se espalhando e levaram junto a fé que haviam aprendido. A igreja de Roma, então, escrevi ali, ela era composta basicamente por pessoas gentias. Vamos olhar ali o versículo número 13. Alguém pode ler? E não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Entre os demais gentios. Novamente aqui ele expressa o seu desejo de visitá-los, mas confessa que ainda não havia dado certo. Bom, a data e o local da onde foram escritas essa carta de Romanos. O ano é mais ou menos o ano 55 a 57 depois de Cristo. É nesse período. É difícil dizer com precisão foi tal, mas é nesse tempo. E Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava em Corinto, terminando a terceira viagem missionária. Eu vou pular um slide, depois eu volto, para mostrar o mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Olhem ali a Antioquia, ali começa a viagem, a terceira viagem missionária de Paulo. Aí vão seguindo esse risquinho vermelho, que vocês veem que ele vai passando ali por Tarso, Derbe, Icônio, vai indo, vai chegando lá em cima, vai fazendo a curva, e depois tem um lugarzinho chamado Corinto, bem à esquerda. É uma cidade muito grande do Novo Testamento, portuária. E aí notem que ele volta e a viagem dele vai terminar em Jerusalém. Bom, quando Paulo estava em Corinto, ele dedicou um tempo para escrever a carta de Romanos, antes de fazer o regresso até Jerusalém. E aí, se vocês continuarem nesse mapa, esticarem o braço esquerdo para o canto superior, ali vai ficar Roma, tá? Nesse mapa não aparece, então você tem que imaginar. No canto esquerdo superior. Levanta a mão esquerda, a mão do relógio, e aponta para o céu. Ali você vai encontrar Roma. Então, estava de partida para Jerusalém. A gente descobre isso lá em Romanos 15, 22 a 27. Vamos lá? Alguém tem o texto? Romanos 15, 22 a 27. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém.
Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Muito obrigado. Então, nesse texto, ele fala do seu desejo, dos seus planos de viajar para conhecer Roma, mas ele diz, primeiro eu tenho que ir a Jerusalém. Os irmãos ali da Macedônia, que é a região ali de cima, região da Caia, levantaram uma oferta para os pobres, lá da cidade de Jerusalém, e eu estou incumbido de ir visitá-los e entregar estas ofertas para eles. E aí uma coisa, ele então enviou esta carta por meio de Febe, capítulo 16, versículo 1 a 2. Quem tem aí? Eu. Vai lá. Eu recomendo a vocês a nossa irmã, Febe, que é diaconissa da igreja de Concreia. Dois também. O 2 também. Recebem a irmã em nome de Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisa, pois ela tem ajudado a muita gente, e a mim também. Obrigado, Samuel, pela leitura. Legal ver ele lendo. Bom, então veja, ele queria ir para Roma, mas não podia. Escreveu essa carta e aí que então descobriu esta Febe. Febe, não vão confundir com febre, hein? Febe é o nome de uma mulher, aí que aparece na Bíblia, vai aparecer aqui no livro de Romanos e mais alguns outros lugares em Atos também. E aí então esta Febe estava de viagem para Roma. E aí Paulo então escreve, envia por ela a carta e inclusive recomenda para que eles recebessem Febe lá na cidade de Roma. Paulo quis enviar uma mensagem à capital do mundo. Eu até coloquei entre aspas, porque Roma era, na época, a capital do Império Romano. O império que teve uma vasta abrangência no mundo da época. E ele quis enviar esta carta, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, pois não tinha certeza que sairia vivo de Jerusalém. Romanos 15, 30 a 33. Quem pode ler? Vou ler aqui, pastor. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Muito obrigado. Então, Paulo escreve aqui, a coisa virou, né? Ele que antes perseguia, agora estava com medo de ser morto em Jerusalém. Ou de acontecer algum atentado contra a vida dele. Da parte de quem? Da parte dos judaizantes, né? Que eram os judeus que perseguiam ou que não aceitavam Cristo como Salvador. Um pouco sobre a cidade de Roma. Logo de cara esta imagem, né? Muito conhecida, quando se fala de Roma, é uma das imagens mais divulgadas e difundidas, que é a imagem do Coliseu. O Coliseu foi construído por Flávio, mais ou menos lá no século I. Roma era uma cidade-estado italiana. Cidade-estado quer dizer uma cidade que tinha governo próprio, ok? E ela foi fundada, segundo a lenda, em 753 a.C. Não existe nenhum registro fidedigno da fundação de Roma. Esse registro que fala da fundação de 753 é aquela lenda que fala dos meninos que foram alimentados por uma loba, Rômulo e Remo, né? O Remo, se não me engano. E aí, então, se tornam os fundadores, depois são criados por um pastor e, então, fundam a cidade de Roma. Mas, em todo caso, é a data que se tem como fundação da cidade de Roma. Roma governou a maior parte do mundo antigo, incluindo a Palestina. Opa, aqui não. A sua população era de 1 milhão de habitantes. Você consegue imaginar isso? Para o mundo da época, uma cidade com 1 milhão de habitantes, e era uma cidade etnicamente misturada, né? Muitas raças habitavam em Roma.
A cidade era o lar de vários templos pagãos. Aliás, tinha muita mitologia, muito paganismo. Roma, por que a perseguição contra os cristãos? Roma, ó, como está escrito aí, Roma tinha uma população etnicamente misturada. Isso significava que tinha uma mistura de cultos, de adorações de todos os tipos. E por que não perseguiam os outros adoradores e perseguiam apenas os cristãos? Você já se fez essa pergunta? Por que só os cristãos eram perseguidos? Bom, é muito fácil responder essa pergunta. Os outros adoradores pagãos, eles adoravam os seus deuses e não tinham nenhuma dificuldade em adorar também o imperador que queria ser tratado como uma divindade. Né? Então, inclusive, a expressão Ave César tem esta ideia, né? Salve César, né? Coroando como se fosse um salvador, um Deus. E os cristãos, então, por serem monoteístas, entenderem que Deus é o único merecedor de adoração, se recusavam a adorar o imperador. Por isso a perseguição. O império, então, via os cristãos com maus olhos. Alguém que não se subordinava, né? Não se submetia à autoridade do império romano, que não se ajoelhava para o imperador como se ele fosse um deus. Por isso a perseguição. E por isso, então, muitos preferiram morrer do que negar a Cristo. A gente, às vezes, fala isso assim, tão, né, levianamente, mas tenta imaginar, tenta se colocar. Se você hoje vivesse dentro do Império Romano, se você fosse um cidadão cristão hoje dentro do Império Romano, e você fosse forçado a adorar, a ajoelhar-se perante uma autoridade, e adorá-la como se ela fosse um Deus. Caso contrário, você poderia ser preso, ser chicoteado, ou até mesmo correr o risco de morrer. É uma pergunta para pensar. O que você faria? Então, não pensemos assim, com tanta leviandade. Muitos mártires morreram justamente porque tinham convicção da sua fé em Deus, em Cristo Jesus como seu Salvador. Está aí um exemplo de construção de um templo, né? As construções romanas, elas têm sempre essas colunas arredondadas, é uma característica. Roma era uma cidade moderna e exuberante para a época, né? Porque tinha muitos monumentos majestosos, porque o império ostentava, construções enormes, aquedutos. Aquedutos é esse canal de água que você está vendo aí, ó. Isso é como imaginar água encanada. Tá? Eu coloquei aqui uma fotinho para a gente ver como é que era o que funcionava um aqueduto. Então, olha ali, tinha a fonte de água, aí tinha a entrada da água, né, nesse canal, tinha as câmaras de inspeção, que era uma espécie de poço, onde podia descer até a água por escadinha, onde poderia também analisar a qualidade da água e assim por diante, o tanque de sedimentação, onde assentavam as sujeiras, e depois, então, o canal aberto. Então, é como se fosse à esquerda o centro de tratamento, e depois à direita, então, o canal aberto seria a distribuição, que ia até o tanque de distribuição, que daí levava para as edificações. Interessante isso, pensar que isso já existia lá naquele tempo, né? Há tantos anos, né? Tinha um sistema de esgoto, né? Os banhos abertos, né? Em banheiros públicos, isso é uma invenção do luxo romano. Estradas, vocês vão achar engraçado estradas, mas as estradas são consideradas a internet do mundo do Império Romano. Porque você já deve ter escutado uma frase que diz assim, todos os caminhos levam a Roma. Roma teve um sistema de desenvolvimento literalmente de estradas, caminhos, calçadas. De todos os cantos do império havia uma calçadinha, uma estradinha que ligava até a capital Roma, por onde passavam basicamente os viajantes e os carteiros. E por isso, então, era uma rede, era um sistema de rede. E por isso, então, é dito hoje na história que as estradas eram a internet do mundo romano. Interessante isso. Roma tinha uma estrutura social básica. Era composta por uma pequena aristocracia, isto é, um grupo privilegiado de riqueza, né, que vivia nos palacetes ou então em casas de campo.
Uma maioria da população de Roma era escrava ou trabalhava nas propriedades dos ricos. Aproximadamente 50% da população de Roma era escrava. Viviam de pão e circo. Você já deve ter escutado essa expressão, né? O povo quer mesmo saber de pão e circo. O que era a filosofia ou a política do pão e circo? Era a política do assistencialismo por parte do império. O império, então, promovia alguns espetáculos nas arenas, onde soltava as feras atrás dos prisioneiros que devoravam, e ali, então, iludia o povo e dava ao povo pão para que o povo matasse a fome. Em troca, o povo era escravizado para trabalhar. Então, essa é a chamada política do pão e circo. E ela é presente nos dias de hoje também. Se a gente quiser analisar o cenário político, a gente poderá identificá-la, mas não é o nosso caso aqui. No coração da cidade de Roma, viviam os Césares. Quem eram os Césares? As autoridades, o império, o imperador quer dizer rei, né? E também aqueles que eram seus ajudantes, seus súditos, né? Em seus magníficos edifícios públicos. Roma teve 3 fases políticas. A primeira delas foi monarquia, a segunda foi uma república, e no tempo do Novo Testamento foi um império. Então, por isso que se fala que o Novo Testamento, ele se deu no palco do Império Romano. Era o grande lugar do mundo que dominava na época. Está aí a foto, né, que é bem comum a gente encontrar de um imperador. Esse imperador aí é para ser Nero, um dos mais cruéis. Nero mandou matar a própria mãe para poder conseguir o que ele queria. A igreja de Roma. Então, Paulo estava decidido a pregar o evangelho em Roma. Isso nós já dissemos. Paulo chegou em Roma 3 anos após ter escrito a carta. Então, a carta ele demorou mais 3 anos para chegar lá. E quando chegou lá, foi preso. Ele foi preso para lá. E lá Paulo viveu um pouco de tempo e foi solto, e depois foi preso de novo e permaneceu preso em domicílio. Só não tinha tornozeleira eletrônica, até o dia da sua morte. Quando ele foi martirizado, ele juntamente com o apóstolo Pedro. A igreja de Roma era formada provavelmente por judeus romanos que haviam estado em Jerusalém no dia do Pentecostes. E a maioria, então, provavelmente de origem gentia, isto é, eram de outras raças que não eram originalmente judeus. Roma era a capital do império, e por isso muitos haviam migrado para lá, especialmente cristãos. O martírio de Paulo, ele aconteceu nesta cidade de Roma, aproximadamente 8 anos após ele ter escrito a carta de Romanos. Tudo que está circulado em roxo nesse mapa foi o território que o Império Romano conseguiu dominar na sua época. Então agora você já pode localizar Roma aí na Itália, na botinha. Mas note a abrangência do Império Romano, muito grande. Quem são os personagens que nós vamos encontrar no livro de Romanos? Paulo, os judeus, os gentios, o verdadeiro Israel, que são os cristãos, e os cooperadores de Paulo, que são os seus ajudantes. Os principais temas que nós vamos encontrar nesta carta: a lei, o evangelho, o pecado, o castigo e a graça de Deus. Justiça, fé, boas obras, amor e esperança. E, por fim, 3 versículos destaques dessa carta. Com esses versículos, nós encerramos a nossa visão panorâmica do estudo de hoje. Então, vamos lá. Quem tem a primeira passagem, depois a segunda e depois a terceira? Romanos 1, 16 a 17. Esses 3 versículos, vocês podem grifar na Bíblia de vocês. Primeira passagem. Vai lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Muito obrigado. Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ali no versículo 16, quando fala grego, você pode circular grego e colocar uma flechinha e escrever assim, gentil, né? Porque ali grego é um sinônimo de gentil, de pessoa que não era originalmente cristã. Romanos 3, 21 a 24.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Ágata. Os versículos 23 e 24 são também muito importantes. Você pode grifá-los na sua Bíblia. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Não estou dando tanta ênfase porque nós vamos falar mais especificamente nos futuros estudos sobre esses temas. E por fim, Romanos 5, versículo 1. Justificados. Pode ler. Tá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Esse versículo também é muito fundamental, porque aquele que quer ter paz precisa sentir-se que está perdoado por Cristo Jesus. Então, justificados por Cristo, nós temos paz com o nosso Senhor. Bem, gente, esta é uma visão bem panorâmica do livro de Romanos. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que gostariam de fazer para somar, para contribuir, ou alguma coisa que não ficou muito compreensível? Eu gostaria, pastor, posso? Com certeza. A gente viu no estudo de hoje que a mudança do nome do Paulo foi diferente do que de outros personagens na Bíblia que a gente conhece que foram mudados por Deus, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, Jesus mudou o nome dele, no Antigo Testamento teve outros que Deus mudou, teve o Boanerges também, que Jesus... O Paulo não tem registro nenhum de que alguém tenha mudado o nome dele, a não ser ele, apareceu aqui no estudo que ele adotou o nome Paulo, né? E o senhor colocou ali porque ele era uma pessoa de pequena estatura. Bom, eu tenho visto alguns pregadores falar que o Paulo adotou, o Saulo adotou o nome Paulo, que quer dizer pequeno, porque ele, de fato, se considerava pequeno não apenas em estatura, mas, de fato, se a gente lê as epístolas dele, diversas vezes ele repete, né? Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o pior dos pecadores, eu sou nascido depois do tempo ou fora do tempo. Ele realmente era humilde e se considerava assim, e, segundo alguns, ele adotou o nome Paulo, que quer dizer pequeno, justamente por causa da sua humildade. Uma outra coisa a respeito do Paulo, quando ele ainda era Saulo, né, perseguidor da igreja, antes disso até, tem gente que afirma que existem pistas de que ele era casado, né? Nós conhecemos o Paulo como sendo um homem solteiro, ele até comentou, fez alguns comentários sobre isso e coisa e tal, né? Mas eles alegam o seguinte: ele era membro do Sinédrio. E isso é verdadeiro porque a gente sabe pela história, né? E segundo alguns historiadores e pesquisadores, naquela época, para ser membro do Sinédrio, só podia ser quem era casado. Ou ele casava ou ele não podia ser membro do Sinédrio, né? E por último, né, são três coisas que eu anotei aqui. Quando o senhor mencionou a reforma, é uma coisa muito interessante quando a gente fala da reforma da igreja, porque a reforma da igreja, ela não foi nada de diferente do que qualquer outra coisa que a gente reforma. Por exemplo, quando nós levamos o nosso carro na oficina, é porque ele está com algum problema, né? Ele precisa de uma reforma. E aí, nesse caso, a reforma significa voltar à forma anterior. Ou seja, aquele carro que agora estava pifando, não estava indo bem, ele recebeu um retoque lá, mudança de peças e coisa e tal, e ele retornou à sua reforma, à sua forma original e voltou a funcionar. A igreja, aconteceu exatamente isso. Ela, com o tempo, com os anos ali, ela perdeu a forma original, que era dos apóstolos, e a reforma teve esse papel aí, de voltar à forma original. Era isso, pastor.
Muito obrigado. Obrigado, seu Hart. Vou começar pela do meio. Com relação à questão de casado, isso é uma coisa que nós não temos argumento bíblico, é muito mais uma especulação da historiografia. Mas é possível que sim, é possível que não. Biblicamente, não. Biblicamente, nós sabemos que Paulo era solteiro. A questão do pequeno, o nome Paulo significa pequeno. Não significa que ele tivesse uma estatura literalmente pequena. É muito mais provável que isso que o senhor explicou seja a razão. Paulo adotou esse nome por humildade. Era um costume muito corriqueiro no cristianismo antigo. A pessoa ser batizada ou após a sua conversão, trocar de nome como uma evidência de que agora ela era uma nova criatura, uma nova pessoa. Aliás, esse costume, ele foi mantido pela Igreja Católica e é mantido até hoje na figura dos papas, por exemplo. Cada papa, quando ele assume o papado, ele escolhe o nome que ele quiser escolher, né? E aí Paulo escolheu o nome pela razão que ele também quis escolher. Ele não diz em nenhum texto da Bíblia por que ele escolheu, mas essa sua explicação fica evidente em muitos textos onde ele mesmo se denomina ser o menor dos apóstolos. Então, eu acho que é isso. Mais alguém? Pastor. Sim. Esse negócio da perseguição não era só antigamente, hoje em dia ainda tem em muitos países, principalmente muçulmanos, e na Coreia do Norte, na China. É só pesquisar sobre aquela ONG Portas Abertas, né, que dá apoio para os cristãos perseguidos, né? Sim, com toda certeza, Vivi. Você tem toda a razão. Tem os mártires lá naqueles países, o Estado Islâmico de vez em quando decapita alguns ainda. Sim. Mais alguém? Obrigado, Vivi. Mais alguém gostaria de contribuir ou perguntar? Então, gente, eu queria animá-los a ler essa carta de Romanos. A carta de Romanos é uma carta muito importante. Vamos fazer um esforço da gente ler essa carta, né? E nós vamos agora, vocês vão perceber que ao estudar Romanos, nós vamos estudar muita doutrina. Talvez você esteja pensando que nós vamos estudar muita história, também, mas muito mais doutrina do que história. Então, a gente vai aprender conceitos doutrinários aí durante esses nossos próximos estudos. A Carla Werner está pedindo para que nós oremos por ela. Ela vai iniciar um novo trabalho amanhã. Que Deus abençoe você, Carla. Mais alguém gostaria de pedir oração? Não? Pastor? Sim. Eu posso dar um recadinho rapidão? Com certeza. Então, é sábado. Que dia que é sábado? Dia 3? É dia 3, eu acho, eu não tenho certeza. Mas dia 3 vai ter mais uma live do Grupo Alicerce, às 19h30, no canal do YouTube e Facebook do Grupo Alicerce. Vocês estão super convidados para adorar a Deus com a gente. Obrigado, Manu. Com um sorriso bonito desse, todo mundo vai querer acompanhar, né? Um beijo para você, Manu. É nesse sábado agora, hein, gente? Fica ligado. Então vamos orar e vamos na nossa oração nos lembrar de interceder pela nossa irmã Carla. Bondoso e misericordioso Deus, gracioso Pai, nós te somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade de estudar a tua santa palavra. Pedimos que derrame sobre nós o teu Espírito Santo e nos anime a fazer a leitura desta carta de Paulo aos Romanos, para que por meio dela possamos ser edificados no conhecimento da tua palavra e no conhecimento da tua graça salvadora. Abençoa todos que estão aqui presentes, acompanhando esse momento de estudo. Derrama sobre todos nós o teu Espírito Santo em rica medida. Perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé. Também intercedemos em favor da Carla, que no dia de amanhã vai iniciar um novo trabalho. Esteja com ela, abençoando, abrindo as portas e dando para ela capacidade, alegria e ânimo para que ela seja bem-sucedida. Guarda todos nós nas tuas mãos, nos teus braços de amor. Dá-nos uma noite abençoada e amanhã, se for do teu desejo, do teu coração, que possamos ser despertados para um novo dia e te servir com alegria. Ouve-nos, ó Deus, por amor de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Fiquem